Olá, eu me chamo Aaron de Abreu Santos e junto a Caroline Cerqueira e Marcos Vinícius Machado eu componho o grupo 4 do trabalho de novas figuras contratuais, cuja temática a ser abordada é o contrato de supply chain com o uso de blockchain. Então, inicialmente, para chegarmos propriamente à delimitação conceitual desses objetos, eu buscarei trazer uma breve análise histórica acerca do tema. Assim, o supply chain, traduzido como a cadeia de suprimentos ou gerenciamento dessa cadeia de suprimentos, é encarado pelos estudiosos da área como uma evolução da logística integrada. Nesse sentido, é possível nos questionarmos, para começarmos essa digressão histórica, como seria para adquirir um determinado bem manufaturado anteriormente à ascensão da Revolução Industrial. E a resposta para essa questão é que seria necessário encomendar este bem perante um artesão, sendo esta pessoa responsável por todas as etapas da produção, desde a aquisição da matéria-prima, a sua transformação, até efetivamente a entrega do produto. A partir da Revolução Industrial, sobretudo com a segunda fase, esta lógica passou por drásticas mudanças, tendo em vista, por exemplo, a ascensão do Fordismo e do Taylorismo, modelos que empregaram a divisão do trabalho e a hierarquização do trabalho. Ou seja, não mais, como no exemplo anterior, o produto seria realizado em todas as suas fases por uma única pessoa, e sim teria a sua produção dividida entre trabalhadores, cada qual exercendo a sua função, para enfim chegar à entrega final ao destinatário, ao consumidor. Então, dentro ainda desta linha de raciocínio, é importante concebermos que nessa lógica ainda imperava uma logística que estava entrelaçada, que estava ligada unicamente ao caráter segmentário, sem que houvesse propriamente uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica, ela somente passou a ser manifestada a partir do início dos anos 1980, havendo sido propriamente empregado o termo supply chain em somente 12 anos após, em 1982, pelo britânico Keith Oliver, sendo que ele passou justamente a conceber e a se debruçar sobre a necessidade de gerenciar e de coordenar todas as etapas da cadeia produtiva, considerando não só os aspectos da logística interna, como também da logística externa, tendo em vista que se evidenciou necessário uma maior organização para lidar com essas múltiplas relações que cada vez mais iam crescendo em número, entre diversas empresas ali dentro da cadeia produtiva. E também é importante ressaltar que esse processo de desenvolvimento e de ascensão do supply chain foi marcado pelo crescimento da competitividade entre as empresas e também pela maior disponibilidade de uso das mais diversas tecnologias que poderiam vir a ser empregadas ali na área. Quanto ao blockchain, o seu surgimento remete ao cenário das criptomoedas, tendo esse conceito sido utilizado pela primeira vez no ano de 2008 por Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do seu criador, não se tendo ao certo qual é a sua real identidade, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Mas o que é importante aqui percebermos é que nos seus termos iniciais, nos seus objetivos iniciais, essa tecnologia, esse contrato estava ligada a possibilitar a criação de um ambiente virtual seguro para que fossem utilizadas as criptomoedas, como a Bitcoin, sobretudo permitindo que essas transações ali envolvidas fossem dotadas de imutabilidade dos valores que fossem registrados na cadeia, no blockchain. Entretanto, esse conceito ele não se restringiu unicamente a esse âmbito das criptomoedas, tendo seus horizontes sido efetivamente ampliados, pois passou a ser utilizado, a ser empregado nas mais diversas áreas, como por exemplo na cadeia de suprimentos, ou supply chain, conforme vamos analisar ao longo desse trabalho. Então, antes de entrarmos justamente propriamente em um maior aprofundamento conceitual acerca desses termos, já é possível delimitarmos que o emprego dessa tecnologia de blockchain ele ampliou bastante os ganhos para colaborar com a visão sistêmica do negócio, para colaborar que todas as etapas produtivas, todas as etapas envolvidas nessa cadeia de produção, elas possuíssem uma maior concatenação, elas pudessem ser organizadas de melhor forma e vistas de uma forma
efetivamente sistemática, tendo em vista que o emprego da tecnologia de blockchain ele permite que cada nó que compõe essa tecnologia ele possua todas as demais informações que a antecederam, todas as informações anteriores, sendo essas informações dotadas de segurança e imutabilidade. Então, nesse sentido, justamente que se maximizam os ganhos em relação ao supply chain, conforme será conceituado e desenvolvido em seguida pela colega Caroline Cerqueira. Bom, de maneira geral, o supply chain trata-se dos diversos processos que os produtos passam, desde a retirada da matéria-prima até a entrega ao consumidor final. Ou seja, todas as atividades de compra de insumo, de transporte, armazenamento, transformação, embalagens, venda e distribuição aos clientes, assim como as atividades relacionadas ao próprio atendimento, controle financeiro, ao marketing, dentre tantas outras, fazem parte do que seria, em uma tradução literal, a cadeia de suprimentos. Nota-se que essa cadeia envolve a interação entre diversas empresas e profissionais, desde o produtor ao fornecedor, ao próprio lojista, além de toda a logística necessária que permite a movimentação dos produtos. Sendo assim, a gestão de supply chain da empresa irá controlar toda essa trajetória, buscando cumprir os prazos, né, entregando os processos e garantindo a satisfação do cliente final. É nesse sentido que a gestão da supply chain é uma das áreas mais estratégicas para o negócio e por isso o cuidado com o relacionamento desse tipo de contrato é fundamental, pois é o primeiro passo para que toda a cadeia de suprimentos funcione bem. Então, o contrato de suprimentos é importante para alinhar as expectativas, né, as necessidades, os deveres e as obrigações das partes. Se for feito de forma correta, o documento traz diversos benefícios para o negócio, né? Torna o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor mais eficiente, mais seguro, proporciona uma rápida solução de eventuais problemas e garante que os objetivos previamente acordados sejam realmente alcançados, né, com a execução do contrato. Em nossa pesquisa, a gente encontrou algumas dicas consideradas como fundamentais para que esse documento seja elaborado corretamente. Primeiro, a redação do contrato é fundamental para se garantir o máximo de compreensão e assertividade em cada cláusula redigida, para que se evite problemas com ambiguidade, interpretações que pode gerar conflito entre os envolvidos. Além disso, também é necessária a elaboração de cláusulas específicas que levem em consideração as características do setor ou dos setores envolvidos no negócio. Então, para que o contrato de suprimentos tenha cláusulas bem definidas, é preciso considerar os principais pontos a serem abordados. São eles o objetivo do contrato, os deveres e as obrigações de cada parte, o prazo de vigência do acordo, a estimativa da quantidade de produtos a ser adquirida, as datas com os prazos de entrega dos produtos, considerando já os imprevistos e problemas que eventualmente possam aparecer, o preço dos produtos e os seus reajustes, se houver, e as formas de pagamento e o prazo para a conferência dos produtos após a entrega. Além disso, é fundamental que se busque garantir o cumprimento do contrato, né, para diminuir o risco de prejuízos por demandas não supridas ou com falhas. Portanto, são essenciais as cláusulas que tratem sobre a quebra de contrato, o não cumprimento das cláusulas, as possibilidades de rescisão contratual antes do prazo acordado, as condições em caso de devolução de mercadorias, especificando, nesses casos, no documento, as medidas correspondentes com multa e indenização. Além disso, também é interessante uma cláusula sobre o sigilo das informações contratuais, no caso que o fornecedor lide com muitas empresas ou até com concorrentes. Essa cláusula vai ser importante para que os dados do acordo fiquem restritos apenas aos envolvidos naquela relação comercial. Nesse contexto, o blockchain surgiu da necessidade de um sistema eficiente, econômico, confiável e seguro para a realização de transações financeiras. A blockchain surgiu com o Bitcoin e continua sendo um dos pilares dessa primeira criptomoeda do mundo. Contudo, com o tempo, essa tecnologia se tornou possível também em outros mercados, né? Abriu caminhos para outras aplicações, como a criação dos contratos inteligentes. Então, a blockchain é uma tecnologia de armazenamento e transmissão de informações transparentes e seguras que listam todas as trocas entre os usuários do dispositivo desde a sua criação e é compartilhado por esses mesmos usuários que se encarregam
por verificar a veracidade daquelas informações trocadas. O dispositivo é baseado em 3 princípios: a transparência, pois todos podem consultar as trocas registradas no blockchain desde a sua criação; a descentralização, porque sua operação de rede torna ela independente de um órgão de controle central; e a segurança, pois as trocas feitas através dessa tecnologia são criptografadas e os dados são invioláveis. Dessa forma, a cadeia de blocos pode ser entendida como um livro de razão compartilhado. Esses blocos registram e confirmam o momento e a sequência das transações de acordo com as regras definidas pelas partes envolvidas. Ou seja, essas características fazem com que a blockchain possibilite uma série de benefícios aos negócios, inclusive para a cadeia de suprimentos, pois trata-se de uma atividade que envolve diversos atores e isso sempre foi motivo de conflito no setor. Dessa forma, a tecnologia da blockchain permite que os dados sejam disponibilizados a todos em uma mesma plataforma, agilizando esse processo e diminuindo a quantidade de erros decorrentes de registros duplicados ou de informações corrompidas. Com o blockchain, o contrato assinado é inserido e confirmado por todos os envolvidos. Portanto, alguns dos benefícios do uso do blockchain nos contratos de supply chain são a automatização do processo de compra, pois os contratos são automáticos, os chamados contratos inteligentes. Eles podem ser implementados quando as condições escolhidas pelos usuários forem atendidas, executando-se automaticamente os seus termos. Também torna as trocas mais fluidas, pois os tempos de informações entre fornecedores e clientes, os contratos, as assinaturas, os pedidos, os pagamentos, esse tempo todo é drasticamente reduzido. Assegurar o abastecimento de uma forma mais rápida e prática, garantir uma rastreabilidade total dos fluxos de mercadoria através das litas, todas as ações executadas pelos usuários são a prova indestrutível e a prova de adulteração que garante a veracidade das informações fornecidas, a padronização dos documentos internos, porque evita que se tenha diferentes versões de um mesmo documento, pois cada parte envolvida na troca vai possuir ali aquele mesmo dado. Contudo, deve-se destacar também que a aplicação dessa tecnologia da blockchain no gerenciamento das cadeias de suprimento, embora já se tenha demonstrado conseguir revolucionar em diversos aspectos esse setor, ainda está em desenvolvimento. Então, ainda falta metodologia científica para conseguir configurar esses contratos inteligentes em supply chain, instruídos pelo blockchain. Mas, ainda assim, essa tecnologia já se destaca como promissora, portanto, acredita-se que os inúmeros benefícios os inegáveis ganhos em produtividade, as empresas devem se preparar para adicionar o termo blockchain no seu dicionário e nos seus contratos nos próximos anos. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu vou falar um pouco dos desafios e defeitos do blockchain, além de apresentar as considerações finais. A resistência é um dos problemas que essa tecnologia enfrenta, pois existe uma falta de livros didáticos estruturados e de cursos padronizados, o que torna o blockchain um obstáculo. Então, tendo em vista a existência dessa ignorância, em termos dessa tecnologia, acaba que muitas empresas não sabem nem o que é o blockchain. Existe até uma aceitação por parte das empresas em relação ao Bitcoin, mas nem sempre elas entendem que é o blockchain que sustenta o Bitcoin. Então, diante disso, a gente pode listar alguns desafios na adoção do blockchain, e aí eu listei 10, e são eles: primeiro, o design tecnológico ineficiente. Então, mesmo que a tecnologia blockchain ela tenha muitas vantagens, ainda há muito no que se avançar no ponto de vista de suporte para essa tecnologia, e o Bitcoin é um bom exemplo disso. Em segundo, a conexão criminosa. Então, o recurso anônimo que a tecnologia blockchain proporciona, ela não atrai apenas os especialistas, mas também criminosos. Como a natureza da rede ela é descentralizada e sigilosa, existe estruturas da blockchain que é perfeita para manter o anonimato, e isso torna, por exemplo, o Bitcoin um prato cheio a ser usado como moeda de pagamento mesmo no mercado negro na Deep Web, por exemplo. E em terceiro, a escalabilidade. O blockchain ele funciona bem com um pequeno número de usuários,
Então, quando o número do usuário aumenta, né, na rede, as transações elas demoram mais para serem processadas e, como resultado disso, as transações custam mais do que o normal e isso também acaba restringindo, né, mais usuários na rede, sem contar que pode levar até dias para processar toda a transação. Então, no fim das contas, esse desafio de ampliação da blockchain pode tornar a tecnologia cada vez menos lucrativa. Em quarto, o consumo de energia, né? Então, o consumo de energia é um desafio também na adoção do blockchain, porque a maior parte da tecnologia blockchain ela segue uma infraestrutura de bitcoins, né? E usa a prova de trabalho, né, como um algoritmo. Então, essa prova de trabalho não é tão boa quanto parece, né? Porque para manter o sistema ativo, ele precisará de um computador potente, né? Então, essa mineração, né, que como eles chamam, exige que questões mais complexas sejam resolvidas e, consequentemente, aumente o uso do computador e, portanto, também acabe gastando mais energia. Em quinto, a privacidade. Então, muitas empresas que trabalham com privacidade precisam ter limites bem definidos, né, e seus consumidores possuem nessas empresas, né, informações muitas vezes confidenciais, e este é um requisito essencial no caso de bitcoins, né, e de outras criptomoedas, né, e, por outro lado, isso gera algumas preocupações também para o governo, né, e algumas empresas, porque algumas empresas e o governo, eles sempre precisam proteger e restringir o acesso aos seus dados por vários motivos. Então, isso significa que a tecnologia do blockchain não poderá trabalhar com informações confidenciais até que alguém resolva essa questão aí. Sexto, a regulamentação. É, Muitas organizações estão usando, né, a tecnologia blockchain como meio de transação, mas às vezes essas organizações, né, utilizam, né, desses produtos e acabam se aproveitando da inexistência de regulamentação governamental sobre eles. E isso é, ao meu ver, um problema também. Em sétimo, a segurança. Então, a segurança é um outro tema crucial aqui, mas como qualquer outra blockchain de tecnologia, também vem com alguns loops, né, alguns probleminhas de segurança. Em oitavo, a falta de habilidades adequadas, né, um conjunto de habilidades. Então, além de tecnologia de computador, software, é necessário um pessoal qualificado, né, para gerenciar o blockchain. E essa tecnologia ela é relativamente nova e ainda está evoluindo. Então, no momento, poucas pessoas, né, têm as habilidades para gerenciar essa tecnologia. Né? Por outro lado, a demanda por pessoas que saibam, né, gerenciar essa tecnologia é muito grande. Então, o mercado ele tem que pagar grandes salários, né, a esse pessoal que é um pouco mais restrito. Em nono, o blockchain ele pode ser lento, né, então ele é complexo, né, uma tecnologia complexa, e por isso que ele leva mais tempo para processar qualquer transação. Além disso, a criptografia do sistema ainda torna ele mais lento, né? Embora alguns especialistas afirmem que eles são mais rápidos, né, do que os métodos tradicionais de pagamento, ainda assim, em alguns casos, eles não conseguem entregar o seu serviço e aí a conclusão de uma transação pode levar até várias horas. E, por fim, a percepção pública. A maioria do público ele ainda não está ciente da existência e do potencial do blockchain. Além disso, a falta de marketing pode tornar impopular. Né? Então, concluindo, como pode ser visto, o blockchain ele tem o potencial de se tornar uma fonte significativa de inovações e negócios, porém há uma escassez de conhecimento e compreensão das técnicas que envolvem essa tecnologia e que dificultam as pesquisas acadêmicas e a sua aplicação prática. Além disso, o blockchain ele pode ser utilizado de várias maneiras, como em contratos inteligentes, rastreamento de produtos ou de dispositivos, entre outros. Ainda estão em falta metodologias científicas, né, para conseguir configurar os contratos inteligentes em blockchain, instruídos por blockchain, mas ainda assim se mostra algo promissor. Então, conclui-se finalmente que mesmo tendo o seu início, né, como personagem secundário por detrás do Bitcoin, a tecnologia blockchain encontra-se em ascensão no mundo da tecnologia para se tornar protagonista na revolução de distribuição de dados atuais, desde os serviços de armazenamento em nuvem até a forma que exercemos o direito ao voto. Bom, é isso.